Senhor Jesus a todos. Esperamos que todos os irmãos estejam bem. Nós estamos aqui iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje aqui, neste culto abençoado, estamos contando com a participação deste casal da igreja, o Walter e a Cimeia. Estarão aqui louvando e adorando o nome do Senhor juntamente conosco. E você não perca essa oportunidade. Chame aí os seus familiares, chame aí amigos, para que juntos nós possamos cultuar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós te louvamos, te bendizemos, Pai, pelo meio que o Senhor tem nos proporcionado de estarmos cultuando ao Senhor. Pai, que este vídeo, que este culto possa chegar, Pai, aos locais necessários para que o Evangelho seja divulgado e propagado, que a Tua palavra continue sendo anunciada. Meu Deus, abençoe este culto, que tudo seja feito para a honra e a glória do nome do Teu Filho amado Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero cumprimentar o Walter e a Cimeia com a paz do Senhor Jesus e desde já franquear a oportunidade para que nós estejamos louvando o nome do Senhor. Amém. Amém. Nós também cumprimentamos o pastor Edson, com a paz do Senhor, minha esposa, Cimeia, e os irmãos também que estão agora nos assistindo, os irmãos que estão em casa, que essa paz reine no coração dos irmãos, e que o Senhor venha nos abençoar. Eu queria convidar você agora, meu irmão, a adorar o nome do Senhor Jesus, a invocar o nome do Senhor Jesus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda irá fazer. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Ele merece toda a glória, todo o louvor. Aleluia, vamos adorar Ele. Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, a tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fecham
É essa a nossa certeza, a nossa confiança na igreja, que nós temos o nosso Deus, que não há nada diante dele que possa suportar o poder da sua voz, o poder do seu nome. Aleluia. Nós estamos, meu Deus, irmãos, felizes, estamos na presença de um Deus maravilhoso, de um Deus glorioso, de um Deus que tudo faz pelo seu povo. E essa esperança que nós temos, irmãos, que um dia, como ele falou lá no Evangelho de João, no capítulo 14, que iria preparar lugar para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. E nessa certeza, irmãos, que nessa cidade que nós iremos morar, que o evangelista fala que não haverá choro ali, não haverá prantos, não haverá dor, não haverá morte, porque nós estaremos com o nosso Senhor, aleluia, na presença do nosso Deus. Um dia nós iremos estar nessa cidade, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus, amém? Aleluia, além do Rio Azul. Cante conosco, irmãos, cante conosco, alegre o teu coração, porque nós servimos um Deus vivo e poderoso, aleluia, glória a Deus. Tristeza e dor,
Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Que bênção, né? Essa é a esperança do cristão, saber que brevemente nós estaremos nas moradas celestiais com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Eu peço a você que não saia daí, vai apenas passar o slogan da igreja e logo em seguida nós estaremos ouvindo a poderosa palavra do Senhor. Amém? É só 2 segundos. Amém, meus irmãos, que maravilha, que louvor abençoado. Nós continuamos glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E agora, meus queridos irmãos, nós queremos meditar um pouco na palavra do Senhor. Livro dos Juízes, no capítulo de número 7, apenas o verso 9. Livro dos Juízes, capítulo 7, apenas o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce contra o arraial, porque o entregarei nas tuas mãos. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós queremos meditar acerca do milagre que Deus deu a Gideão por ocasião do episódio do livramento do seu povo das mãos dos midianitas. A história de Gideão é uma lição de vida onde nos mostra o que a unção de Deus pode fazer na vida dos seus escolhidos. A capacitação vem do alto, a motivação que só pode vir de Deus, ou só Ele pode dar. Deus, Ele na sua soberania, Ele escolhe aqueles que aos olhos humanos são julgados de fracos, incapacitados, e Deus escolhe pessoas para determinada tarefa, os capacita, os motiva e os abençoa e os prepara para determinadas funções. Neste texto bíblico que nós lemos aqui, nós vamos ver como era difícil a situação dos israelitas, muito complicada. Um povo que era dominado e oprimido pelos seus inimigos. E diz a palavra de Deus que durante 7 anos, pelo menos, o povo estava sofrendo nas mãos dos midianitas. E não era só os midianitas, juntamente com os midianitas, os amalequitas também oprimiam o povo de Deus. Alguns povos do Oriente, então eles vinham, arrasavam, roubavam as colheitas e os animais do povo de Deus. E nós aprendemos também que o motivo, no contexto de Juízo, o livro de Juízo, capítulo 6 e capítulo de número 7, nós vamos aprender que ali o motivo era por conta do pecado. Capítulo 6, verso 1 diz que, porém, os filhos de Israel, eles fizeram aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor, pelo que o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo 1 do capítulo 6. Então, depois da morte de Josué, durante 300 anos aproximadamente, o povo de Israel não tinha reis. E diz o texto que cada um fazia o que lhe parecia certo aos seus olhos. E nos momentos de dificuldades, Deus sempre levantava juízes para que então tivesse liderando o povo, para levar o povo na direção certa, no caminho reto. Então o povo vivia nessa inconstância. Uma hora servia ao Senhor, outra hora servia a outros deuses. E assim Deus permitiu que os midianitas oprimissem o povo de Israel. É algo assim, irmãos, eu suponho que é algo muito sério, porque os nossos pecados, eles fazem separação entre Deus e nós. A palavra do Senhor, lá no livro do profeta Isaías 59, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. A sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados estão encobrindo o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
Então veja só, irmãos, o pecado ele tem essa peculiaridade, ele nos separa de Deus, ele impede que Deus ouça as nossas orações. E nós vemos que a situação ficou tão crítica que o povo, voltando para a nossa história, o povo começou a se esconder, porque lá no versículo de número 2 do capítulo 6, diz que os filhos de Israel, por conta da opressão dos medianitas, eles fizeram cavernas, fortificações, cavaram covas, estavam escondidos nos montes, porque a mão dos midianitas prevaleciam sobre Israel. Quantos servos de Deus hoje também não estão nessa situação, em que o adversário tem se levantado, e ao invés de reagirem, não estão conseguindo, pelo contrário, estão se escondendo em covas, em cavernas, e o medo tem levado muitas vidas ao desespero. Mas eu tenho a palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Deus pode mudar esse quadro e trazer a vitória para a tua casa em nome de Jesus, amém? Pois bem, meus irmãos, nós vemos na palavra de Deus que a situação daquele povo começou a mudar quando eles clamaram ao Senhor. Como nós falamos, durante 7 anos os medianitas viviam oprimindo o povo. E quando vinha a época da colheita, vinha o inimigo e não deixava nada, tirava todo o mantimento de Israel, todos os grãos, as ovelhas, os bois, os jumentos. Então a situação estava cada vez mais difícil. A situação está difícil? Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar uma direção do alto, vamos buscar o milagre. Não é na nossa força, mas é na força do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. E diz a palavra que Deus enviou um profeta e explicou o motivo deles estarem naquela situação. Deus ele é tão bom que Ele corrige a quem Ele ama. Muitas vezes nós precisamos passar por situações difíceis para que nós possamos enxergar Deus ao nosso lado, mesmo quando essas situações são causadas pelos nossos pecados, pela nossa incredulidade. Nós vemos que Deus ele não desiste dos seus, Ele nos dá uma oportunidade para nós nos arrependermos. Agora chega o momento da colheita, chega o momento da escolha de Gideão. Ele estava malhando o trigo no lagar, preste atenção nisso. O local em que ele estava trabalhando não era o local mais apropriado, porque o trigo se malhava na eira. Então usava uma espécie de peneira, era um lugar aberto, com vento, a luz do sol, para que então o vento pudesse ajudar, para que o trabalho fosse facilitado. Já o lagar, ele era um tanque, uma espécie de tanque utilizado para esmagar as uvas, para se fazer o vinho. Mas Gideão, ele sabia que se ele estivesse trabalhando no céu aberto, poderia chegar os medianitas e roubar todo o esforço das suas mãos. Então ele resolve malhar trigo no lagar. E isso exigia um esforço muito grande, pois era um local fechado, escuro, mas era daquele local em que ele tirava o sustento para a sua família. E vendo este esforço de Gideão, nós podemos ver uma das qualidades que Deus viu neste homem. Deus honra o esforço daqueles que trabalham, daqueles que se esforçam, que não desistem. Creia, irmãos, Deus honrará o trabalho das nossas mãos. Gideão, depois de um dia exaustivo de trabalho, ele recebe uma visita toda especial. O quadro então parece tomar um novo rumo e começar a mudar. Uma visita que mudaria a sua vida para sempre. O anjo do Senhor, ele chega e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Juízes capítulo 6, verso 12. Mas aí a palavra diz que Gideão, ele responde de uma maneira peculiar. Lá no verso 13, nós vamos ter ele dizendo assim: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito das tuas maravilhas, que os nossos pais contaram dizendo: o Senhor nos fez, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então quantos hoje não estão nessa situação? Não conseguem entender que através das lutas, das dificuldades, Deus está operando atrás disso.
não conseguem ver o agir de Deus através da tormenta. Quantos neste momento estão falando que Deus os abandonou, que Deus não ouve as suas orações? Eu tenho uma notícia para você nesta noite: Deus não te abandonou e não se esqueceu de você. Veja o que a palavra está dizendo lá no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Porventura pode uma mulher se esquecer do filho que ainda amamenta, que não se compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, contudo, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Creia, irmãos, Deus não se esqueceu de nós. Mas para que a nossa situação possa mudar, é necessário que nós tomemos uma atitude de fé, uma posição. Esforça-te que eu te ajudo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém, meus queridos? Continuando no contexto em que nós lemos, lá no verso 14, nós vamos ver que a palavra diz que o Senhor olhou para ele e disse assim, Gideão, vai nessa tua força, pois eu vou usar você para livrar Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Note o detalhe do texto, irmãos, que diz que o Senhor olhou para ele. Da mesma forma eu creio que Deus continua olhando para os seus. Deus continua olhando para nós, procurando homens e mulheres que lutam por uma mudança. Gideão, ele poderia estar com os demais, fugindo nas montanhas, nas covas, mas ele lutava para mudar aquela situação. Ele trabalhava mesmo que em uma situação precária e difícil, mas foi a forma em que ele encontrou para trazer o sustento da sua família. Deus ainda procura pessoas que não se rendem diante da situação, que não fogem, que não desistem e que estejam dispostos a fazer algo para melhorar e para vencer. Gideão não sabia ainda, mas ele era a pessoa mais qualificada para trazer uma mudança para o seu povo. Mesmo que ele se considerasse ali o menor, a sua tribo a menor, o seu clã o menor, ele tinha um chamado, e esse chamado vinha do próprio Deus. Lá no verso 19, diz o texto que Gideão, ele pede um sinal para Deus. Ele vai até a sua casa, ele prepara uma oferta. Gideão, ele começou a entender que o chamado era sério, que Deus o havia escolhido para uma grande obra. É o anjo do Senhor que apareceu, e diz lá no versículo de número 21, que o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães, e o Senhor desapareceu dos seus olhos. Ele havia pedido um sinal. A forma que Deus trabalha é tremenda e única. Deus tem uma forma certa de agir, e é desta forma que Deus age. E a forma que Ele age não importa a luta que eu ou você estejamos passando. Deus é poderoso para trazer a vitória, e através do poder dEle nós podemos vencer qualquer obstáculo pela fé no nome de Jesus. Amém, queridos? E nós vemos no decorrer da história que a obra começou primeiramente dentro do seu lar, porque a ordem de Deus é para que fosse destruído o altar que havia se levantado para Baal. E hoje não é diferente. Todos os escolhidos de Deus precisam começar esta obra, começando por dentro da sua casa, na sua família. Muitos podem até pensar que dentro do seu lar não existem altares a Baal, graças a Deus por isso, mas muitas vezes existem outros tipos de altares, brigas, idolatria, discussões, vícios, ódio, falta de liberar perdão e etc. Irmãos, nós precisamos consagrar a nossa família a Deus todos os dias da nossa vida. Jesus, Ele ama a família. Jesus, Ele quer estruturar as famílias. A família, ela faz parte do trono de Deus. Por isso, cuide bem da sua família. Vamos continuar aqui no texto, versículo de número 6 do capítulo 6, versículo 26.
A ordem de Deus foi clara. Gideão, ele deveria edificar um altar no lugar mais proeminente, mais alto. Precisamos edificar um altar dentro da nossa casa, irmãos. O Senhor tem que ser adorado dentro do nosso lar. A palavra tem que fazer parte do nosso dia a dia. Creia que o Senhor for adorado dentro da sua casa, o inimigo não poderá construir altares e ele será expulso em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Avançando na nossa história, lá no verso de número 23, nós vemos que o inimigo, ele se levanta novamente para destruir o povo de Deus, mas desta vez seria diferente. Agora havia um homem de Deus, que Deus havia levantado, e esse homem estava com a sua vida no altar e cheio da unção do Senhor, porque diz o verso 34 que então o Espírito do Senhor, ele revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e o povo se ajuntou após ele. Louvado seja Deus. Como a palavra de Deus é tremenda, como a unção de Deus transforma a vida dos escolhidos. Gideão agora não estava mais com medo. Ele não iria permitir que o inimigo viesse roubar e destruir o seu povo. Ao tocar a buzina, ele se levantou como um general escolhido por Deus, e junto com ele se ajuntou um exército. Gideão falou com Deus mais uma vez para que ele confirmasse o rumo daquela batalha. Só que agora tem um detalhe. Agora, em vez do Senhor dar uma direção, Deus olhou para o exército e viu que ele era muito grande. Então o Senhor percebeu isso. O exército de Gideão, nós vamos verificar agora já no capítulo 7 de Juízes, versículo de número 3, o exército de Gideão, ele compunha agora 32 mil pessoas. O exército dos midianitas, 135 mil pessoas, está lá no capítulo 8, versículo de número 10. Então perceba isso, irmãos. A proporção era de pelo menos 4-1. Cada israelita teria que matar 4 soldados do inimigo. Uma missão praticamente impossível. Difícil, muito difícil. Mas talvez, digamos assim, né? Talvez seria possível. Vejamos então a resposta de Deus. Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então o Senhor disse: olha, ainda é muito esse povo. Agora imagine essa situação. Gideão está ali, o que já estava difícil ficou ainda mais complicado, mas em tudo a fé de Gideão estava sendo fortalecida. E nós aprendemos com esta palavra que nem sempre Deus age da forma que nós queremos, da forma que nós imaginamos. Ele tem os seus meios, a sua maneira, o jeito dele é melhor. E por mais que esteja sendo difícil de entender, temos que crer e confiar, pois Deus sempre tem o melhor para o seu povo. Louvado seja Deus. Aí lá no verso de número 3, o Senhor diz assim, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, que volte, retire-se apressadamente. Então foram voltando os homens, 22 mil no total, e apenas 10 mil ficaram. Agora imagine essa situação. Às vezes Gideão olhando, e ele viu 50, 100, mais 100, mais 300, mais 500, e os homens foram voltando, e ele imagina aquela situação: 1.000, 2.000, 3.000, 22 mil foram embora. Imagina essa situação, 10 mil ficaram. Agora, lá no verso 3 e no verso 3 do capítulo 7, diz que ficou apenas 10 mil. Mas eu repito, lá no capítulo 8 e no verso 10, diz que o exército dos midianitas, 135 mil. Então era uma proporção, como se fosse assim, irmãos: cada israelita teria que matar entre 13 e 14 soldados do exército inimigo. Algo muito difícil, na verdade quase impossível, mas com uma boa estratégia de guerra, talvez o inimigo ainda pudesse ser derrotado. Mas vejamos ainda o que o Senhor diz, a resposta de Deus. Diz o Senhor a Gideão, lá no capítulo 7, versículo 4: ainda há muito, Gideão, você vai fazer eles descerem as águas,
e ali eu vou provar. Aquele que lamber a água como lambe o cão, você vai deixar de um lado, e aquele que ajoelhar e levar a água com a mão à boca, esse você vai colocar de outro lado. Então veja só, irmãos, Gideão ele vai lá e faz conforme o Senhor havia dito para ele. Agora é viver pela fé, é crer que Deus vai fazer o impossível. Agora sai de cena a possibilidade humana e entra agora o agir de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Agora chegou o momento de entregar tudo nas mãos do Senhor e de ser totalmente dependente dele. Louvado seja Deus. Então Gideão, ele fez conforme a ordem de Deus. Vamos ver a conta final, como é que ficou? Diz que de todos aqueles que foram separados, apenas 300 estavam aptos, todos os demais tiveram que voltar. Agora imagine essa proporção: 135 mil do exército midianita e 300 do exército comandado por Gideão. A proporção era de mais ou menos 450 por 1. Cada israelita teria que matar 450 soldados. Aos olhos humanos, impossível, irmãos. Somente um milagre poderia dar a vitória ao povo de Deus. Somente um milagre, só um milagre para dar o livramento para o povo de Deus. Estes 300, eles foram escolhidos para viver um dos maiores milagres registrados na Bíblia Sagrada. Um exército de 300 homens iria enfrentar um exército de 135 mil soldados. O que nos chama a atenção é a coragem desses homens, pois em nenhum momento nós vamos ver no texto eles murmurando, tentando desistir, sair, ir embora. Deus escolheu as pessoas certas, 300 valorosos, 300 corajosos, 300 homens totalmente dependentes de Deus, prontos para vivenciar o maior milagre das suas vidas. A palavra nos mostra, que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ainda dá mais um sinal a Gideão. Porque lá no capítulo 7, no versículo 15, nós vamos ver que Gideão, ele narra um sonho. Ele teve um sonho e na explicação ele adorou o nome do Senhor. Ele voltou para o arraial de Israel e disse: vamos nos levantar, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. O Senhor deu uma revelação, um sonho. Então, ali Gideão, ele creu, ele acreditou e ele teve a certeza pela fé que Deus entregaria o exército midianita nas suas mãos. Eu não coloquei nesse esboço, mas Gideão ainda havia feito mais uma prova com Deus, dizendo: Senhor, se realmente é da vontade do Senhor, o Senhor vai nos entregar o inimigo nas nossas mãos, eu quero fazer uma prova com o Senhor. Nós vamos colocar um velo de lã aqui, e com o orvalho da noite, no dia seguinte, esse velo de lã ele estará totalmente encharcado, mas a terra em volta vai estar seca. E assim aconteceu. Diz o texto que até dava para espremer o velo de lã e encher uma taça com água. E aí é como se Gideão estivesse falando, como na ocasião de Abrão, falando com Deus, né? Não se irrite ainda um pouco mais com teu servo, mas eu queria mais uma prova. Agora, Senhor, o orvalho da noite vai cair, mas o velo de lã vai ficar seco, e a terra em volta é que vai ficar molhada. E assim aconteceu, tendo a certeza de que era propósito de Deus e que aconteceria um milagre. Gideão, então, cheio de fé, ele organiza o exército, e o que mais nos chama a atenção nesse texto é que as armas de guerra dos 300 valentes eram armas de guerra muito peculiares, irmãos. O exército dos midianitas, espadas, escudos, lanças, inumeráveis cavalos e camelos, certamente, lembrando que o seu exército era composto por 135 mil homens. Agora vamos ver o agir de Deus. Os 300 valentes, cada um deles uma buzina, um cântaro, uma tocha acesa. Irmãos, tem coisas
ou existem coisas que Deus faz que aos olhos do mundo parece loucura, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Muitas vezes nós não estamos entendendo o agir de Deus nesse momento de tormenta, de dificuldade, mas se nós temos fé, nós acreditamos que é o melhor, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso de número 28. Chegou a hora da batalha, e a estratégia de Deus foi cercar o arraial do inimigo. Os 300 valentes estavam escondidos em volta do exército inimigo. Aí você pode ter pensado juntamente comigo, e as tochas acesas? Será que os inimigos não iam olhar as tochas acesas e verificar e ver o exército? Sim, mas tem um pequeno detalhe: o cântaro vazio. No cântaro vazio serviu para que eles pudessem esconder as tochas acesas, e assim eles puderam se aproximar sem serem vistos. Deus é estrategista, Deus é maravilhoso. As estratégias de Deus, irmãos, são surpreendentes. Agora todos estavam aos seus postos, aguardavam tão somente o sinal de Gideão. Acompanhemos a palavra do Senhor. Juízes capítulo 7, versos 19 e 21, vai dizer que naquele momento Gideão e os homens que ali estavam com ele, a princípio estavam na vigília da noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, diz lá o texto nos versículos 19, 20 e 21, aí eles tocaram as buzinas, eles quebraram o cântaro que eles tinham nas mãos, e aí tocaram as 3 companhias as buzinas, quebraram os cântaros, tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas. Então eles tocavam e eles gritavam, espada do Senhor e de Gideão, e eles foram rumo ao arraial dos midianitas, gritando. Então vejam só, irmãos, diz o finalzinho do verso 21, que todo o exército midianita se pôs a correr, gritando, fugiram. Deus, Ele é maravilhoso. Eles não tiveram que lutar, ficaram parados e o inimigo fugiu. Assim Gideão, ele prevaleceu com apenas 300 homens e o nome do Senhor foi glorificado. A buzina, irmãos, é a autoridade no nome do Senhor Jesus para vencer as batalhas, as tormentas, a pandemia que tem se levantado contra a nossa vida, essa quarentena maluca, mas é para isso que o Senhor tem nos levantado, para nós nos posicionarmos como servos de Deus, cheios de autoridade e fé. Talvez o cântaro vazio nós poderíamos tentar simbolizar ali como algo muito importante, porque depois ele foi quebrado. Nós precisamos nos esvaziar de todo orgulho, de toda soberba, de toda altivez, de todo pecado. Muitas vezes nós precisamos descer à casa do oleiro para sermos experimentados, amassados, aonde o oleiro ele tira toda a impureza, todas as bolhas que queiram danificar o vaso, e logo depois o oleiro pega este vaso, agora refeito, leva até a fornalha, e depois de algum tempo de preparo, o vaso ele está novinho em folha, pronto para ser um vaso de ouro usado nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, Gideão, para vencer essa batalha, ele precisou também da tocha acesa. Podemos simbolizar como o Espírito Santo. Muitos hoje estão desistindo, porque a chama se apagou, acabou o fervor, acabou o clamor, acabou a oração. Um crente que está com o coração aquecido pelo Espírito Santo é um crente preparado para enfrentar qualquer inimigo que se levanta contra a sua vida. Creia nesta palavra, meu irmão, creia na palavra do Senhor. Deus não se esqueceu de você, Ele não desistiu de você. Por mais que você se sinta fraco e despreparado, desesperançado, confie em Deus. A tormenta vai passar em nome de Jesus, a alegria vai voltar a brilhar no seu rosto, o dia da vitória vai chegar, o milagre vai acontecer. Creia nesta palavra em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um dos irmãos,
que esta palavra sirva para encorajar o seu dia a dia, para que você tenha certeza que o milagre vai acontecer. Amém? Eu queria aproveitar esse ensejo e gostaria de chamar novamente o Walter e a Cimeia, para que aqui nós possamos louvar mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Vamos todos juntos louvar o nome do Senhor, aquele que é poderoso para trazer o milagre para as nossas vidas. Amém? Amém, irmãos. Graças a Deus, irmãos, depois desta palavra, que o Senhor trouxe aos nossos corações, nós iremos louvar o Senhor com mais uma canção. E eu queria convidar você, irmão, a elevar o teu pensamento, a tua voz ao Senhor Jesus em adoração por todos os milagres que Ele fez, por todos os milagres que Ele ainda irá fazer. Nós somos frutos do milagre do Senhor Jesus. Você é fruto, a sua família é fruto do milagre de Deus. E nós iremos adorar ao Senhor. Eleve tua voz, o teu coração em adoração ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. Não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. Não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando na lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando na lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te ser. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso.
Louvado seja Deus, meus irmãos, que bênção, né? Glória a Deus. Nós queremos agradecer ao casal Walter e Simeia, que estiveram aqui conosco na realização deste culto. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, que Deus em Cristo Jesus possa abençoá-los, bem como toda a sua casa. Queremos também agora, meus irmãos, orar juntamente com os irmãos, e nós estaremos finalizando aí o nosso culto de hoje, amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, pela realização, Pai, deste trabalho. Obrigado pela vida dos teus filhos, por todos aqueles que ajudam, Pai, diretamente. Abençoa, Pai, toda a tua igreja, todo o teu povo, Pai, as tuas ovelhas. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana, Pai, de graça, Pai, aos teus pés. Nós pedimos que o Senhor possa continuar nos curando, continuar, ó Pai, nos abençoando, nos dando, Pai, o livramento. Meu Deus, abençoa todas as famílias da igreja. Ó Deus, que o Senhor possa fazer, ó Pai, cessar esta pandemia, cessar este momento de infortúnio, este momento, Pai, de tempestade, meu Deus, de tormenta. Que o teu nome seja glorificado em tudo, e que nós possamos chegar, Pai, no fim do túnel, dando glória a Deus, exaltando o teu nome, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda exaltação. Ó Deus, assim, ó Pai, eu te louvo, e assim eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Não esqueça, meus irmãos, a nossa programação ela continua. Culto no nosso canal do YouTube na terça-feira, no nosso canal do Instagram na quinta-feira, escola bíblica dominical no domingo pela manhã e o culto público às 18h30, tá bom? Não esqueça, dê o seu like aí, ajude a divulgar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Tenha uma semana abençoada, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, com toda a sua família, com toda a sua casa, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Amém, meus irmãos. Está terminado. Tenha uma ótima semana. A paz do Senhor Jesus.